Alô, amigos que semanalmente acompanham o programa Sustentabilidade, falando sempre de temas importantes para o cidadão, para a empresa no Brasil e no mundo. E há pouco tempo nós entrevistamos uma profissional que desenvolveu um app para auxílio de familiares que possuem pessoas autistas. E esse tema teve uma boa repercussão e nós estamos aprofundando o debate e trazendo a doutora Deusa Ribeiro, que é neuropsicóloga com especialidade em autismo, que vai dar umas dicas para o papai, para a mamãe, para o vovô, para cuidar das pessoas, das crianças autistas e também dos já crescidinhos, e também como identificar os sinais da doença. Deusa, muito obrigado por nos receber. Obrigada a vocês pelo convite, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje para poder tratar, né, desse assunto que é tão importante. Explica o que vem a ser o autismo inicialmente. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que aparece logo ali na infância, antes mesmo do primeiro aniversário do bebê, né, da criança. É interessante que quando eu entrevistei a responsável pelo app, ela tem uma filha, né, que ela, aos 7 anos de idade, que ela percebeu que havia algum probleminha com a criança. E aí eu vim a perceber que existem vários níveis de autismo. Fala um pouquinho sobre isto e como identificar este cenário, né? Que tipo de comportamento a criança tem? Certo. Já no início, a criança já apresenta, né, alguns comportamentos, alguns atrasos. Digamos assim que no início, né, os atrasos aparecem na questão da motricidade, né, uma questão motora. Né? Essa criança, ela vai tendo atrasos, né, porque a gente tem um marco, né, que a gente segue para crianças típicas, que a gente consegue ver, né, o desenvolvimento, medir o desenvolvimento de cada criança. E logo no início, com esse marco, a gente já consegue saber se essa criança está tendo, né, o desenvolvimento nas habilidades ou não. Como assim? Na questão motora, essa criança tem as reações, né, voluntárias ali, involuntárias, e que às vezes pegar na mãozinha, né, a criança fecha a mão, esses movimentos, essas reações, elas não apresentam, né? Essa questão motora já apresenta, já liga aí um sinalzinho vermelho, né? Peraí, essa criança não está tendo as reações que já vem com a gente ali desde o ventre. Aquela que a gente toca na criança e ela aprende assim, ela tende a segurar os dedos do pai e da mamãe quando toca nela. A criança autista não faz isso. Então, geralmente já é um atraso, né? Um atraso motor. Sim. A gente coloca aí. Sim. Quando a mãe vai amamentar essa criança, já dá para perceber também. Ela não tem a interação, né? O olhar, o contato ocular não acontece. Né? Essa criança, logo mais, com 7 meses, a gente está falando de 0, né? Vamos lá, com 4 meses, espera que a criança tenha já desenvolvido uma habilidade. Com 7 meses, Sim. essa criança, ela teria que estar ali tendo trocas, né, com o adulto, com o cuidador, e não tem. Voltando para o 4º, 5º mês, essa criança ela já tem que ter a preferência ali, né? Tipo, essa é a minha cuidadora, essa é a minha mãe, esse é o meu pai, que todos os dias vem até o meu berço, já demonstra, né, reações diferentes no olhar, nos gestos, dependendo Você quer dizer um afeto diferenciado, vamos chamar assim, né? Quer dizer, Isso. Esse aqui é meu pai e minha mãe, ela tem esse reconhecimento de quem está ao seu lado. Isso, às vezes a gente fala, nossa, essa criança está estranhando, que é o natural, né? Uhum. Geralmente, numa criança com atrasos, pode ser que você coloque essa criança na mão de um estranho e essa criança não vai emitir esboçar nenhuma reação de desgosto, de descontentamento, né?
Sim, sim. E aí vai em várias etapas. Sim. Na faixa dos 4, 5 anos, 6 anos, tem alguma característica que seja mais assim marcante que você poderia destacar? Você deu um bom exemplo, né? O olhar da criança quando está sendo amamentada e tal, essa troca de olhares com o papai e com a mamãe. Mas eu estou imaginando... E a mãe de uma primeira viagem, vamos chamar assim, talvez não percebam que exista essa diferença, né? E quando a criança está com 3 ou 4 anos, os sinais comparativos com outras crianças é mais fácil de se colocar, né? Explica esse cenário, digamos assim, comparativo, vamos chamar assim. Um dos sinais, vamos lá, do segundo ano de vida, né? Você leva uma criança para a escola. Né? Essa criança ela vai querer interagir com aquele meio ambiente. A criança ela vai querer brincar com o outro, né? A partir dos 2,5, né? Ele vai querer explorar o ambiente, vai querer estar junto com o outro, vai querer participar. Já com o 3º, 4º ano de vida em diante, a gente espera que essa criança continue gostando do grupo, né? Do convívio social. E no autismo, uma das maiores dificuldades, né, para o paciente dentro do espectro é a interação social. Essa criança ela prefere estar sozinha, essa criança ela prefere coisas, objetos, ao invés de pessoa. Essa criança ela não sustenta o olhar para poder falar com o outro. Tudo isso já são características bem marcantes, bem importantes, né? Que diferencia aí crianças que estão dentro do marco de habilidades esperadas para a idade ou não. É voltada mais para si, né? Para o seu interior, né? Isso que você quer dizer, né? Para a própria existência dela, individual, o mundo fora é um outro mundo praticamente, né? Essas crianças elas precisam, né, ser ensinadas, né, a conviver com o outro, a gostar do outro. Gostar não, né, porque ela não sabe o que é o gostar ou não. Outro de interagir com o outro e não ser entendida, não ter aí a reciprocidade. Não é necessariamente que a criança não goste. Eu trabalho nessa área e eu vejo muitas crianças tentando ir até o outro, só que eles não conseguem ir de forma adequada, da forma esperada culturalmente, e aí eles vão tendo tentativas mal sucedidas e vão se isolando. Entendi. Ou seja, as pontes comuns de comunicação entre os seres humanos, né, para ela não é tão fácil assim, então quando ela não consegue construir essa ponte, ela recua. Né? Exatamente. Ela tem, então, essa percepção que ela não consegue se comunicar? Posso dizer isto? Não podemos dizer isso, porque a partir do momento que ela vai e ela não recebe, né, o que ela foi buscar, ela acha que aquilo ali é o normal. Peraí, não, é o padrão normal. O outro está fazendo e está sendo, eu fui, tentei, não deu certo, tudo bem, eu continuo assim mesmo. Ou então, peraí, eu fui, mas eu percebi, porque a criança, ela percebe, dentro do espectro autista, ele percebe. Só que, como você disse, é um outro mundo. Peraí, como é que eu vou entrar dentro desse mundo? Eu costumo dizer que é como se a criança estivesse chegando na China, não falasse o mandarim, nem inglês, e tivesse que ter alguém ali que ensinasse tudo para ele, tipo, com objetos, com gestos, para que ele se inserisse ali, né, naquela língua, naquele mundo. Né? Então, a criança com transtorno a criança dentro do espectro, ela aprende, ela gosta do outro, ela quer estar junto, mas para isso que servem os terapeutas. Entendeu? Para a gente colocar, olha, peraí, a caneta é a caneta, por que a caneta é a caneta? Você me mostrou um objeto comprido e me disse que isso é uma caneta. Você me mostrou um outro objeto comprido e me disse que é um lápis. Mas o que é isso? O que difere? Numa criança típica, Roberto, a gente mostra a caneta e fala caneta
e a gente mostra o lápis, ela sabe a diferença, ela já entendeu. Para a criança autista, não. Ela vai aprender, mas ela precisa ser ensinada com consistência, né, sobre aquilo que ela está vendo. Ela precisa ter o conhecimento, ela não vai aprender sozinha, só olhando. Ela vai aprender olhando, mostrando, treinando, tudo junto, mas ela aprende. Bom, o papai e a mamãe que estão sentindo essas dificuldades nos seus filhos, o primeiro passo é procurar um tipo de profissional. Se é uma criança, como nós falamos aí, com meses de vida, o pediatra, hoje em dia já tem, né, também vários pediatras que já estão dentro, né, dos critérios. Chegou a criança, já avalia, né? Peraí, ela está tendo os reflexos, ela não está tendo, ela está respondendo, ela está dentro do desenvolvimento, todo mês medindo, olhando no marco de crianças típicas e direcionar esses pais. Peraí, a sua criança, ela tem aí uma suspeita, há indícios de que ela tem algum atraso. Vamos indicar, então, qual que é o próximo profissional? Neurologista ou neuropediatra. Sim. Sim, ou seja, começa com um pediatra e aí é encaminhado para o neurologista, né? Isso, eu estou aqui imaginando, né, o papai e a mamãe que recebeu recentemente essa notícia e está convivendo com as dificuldades, vamos colocar assim, da inserção da criança, do filhinho, da filhinha, nesse novo cenário, né? Afinal, me parece, pelo que você me disse, que o papai e a mamãe são os olhos e os ouvidos desta criança para conectá-los com o mundo, né? Me fala um pouquinho sobre o comportamento que os pais precisam desenvolver, eles, para que não fiquem ansiosos quando a criança não percebe a diferença entre a caneta e o lápis, digamos assim. Como que é esse dia a dia, essa experiência? Fala um pouquinho sobre isso. Boa, né? Então, primeiramente, eles precisam entender que não precisa ter ansiedade, né? A última coisa do mundo que eles precisam ficar agora são ansiosos, serem ansiosos. Tudo bem, difícil falar, né? Fácil falar, difícil fazer, sim. Mas tem toda uma técnica, toda uma ciência aí, né, de terapia, que é a terapia ABA, que vai auxiliar esses pais. Por quê? Tem também a forma correta de se ensinar. E esses pais, quando recebem um diagnóstico, eles têm que ir atrás do profissional, do terapeuta ABA, do analista do comportamento. Para quê? Para que esse terapeuta oriente eles em como lidar com a criança. Porque o que é um terapeuta ABA? Fala um pouquinho. Um terapeuta ABA, ele é um analista do comportamento. Ele trabalha ali com a psicologia comportamental, tá? Ele é formado em análise do comportamento aplicada. E esse terapeuta, ele tem ali, usa várias ferramentas, vários protocolos. Por quê? Nós temos aí, como você mesmo disse, grau 1, né, grau 2, grau 3 de autismo. No grau 3, nós precisamos, aquele grau onde a criança precisa de apoio 24 horas, 36 horas por dia, né, que não pode ficar sozinho. Então, ele vai precisar de terapia ABA, intensa ali, 24 horas, o recomendado são 40 horas semanais de terapia ABA, né, que podem ser aí os pais fazendo em casa, o professor na escola, o terapeuta no consultório. Onde quer que a criança esteja, a ABA tem que ser aplicada. Não é simplesmente pegar e mostrar para a criança, porque às vezes ela pode se frustrar, né? Se a gente não ensina de forma adequada e se ela não tem ali o ensino de forma adequada, ela pode desistir, assim como ela desiste às vezes de ir até o outro, né, por tentativas não recíprocas, né, por não ter a reciprocidade do outro. Aí nós temos o grau 2, que é um grau que também
precisa aí de muito apoio, mas não tanto como o terceiro, é claro. E nós temos o grau leve. Quando você falou sobre a nossa última entrevistadora, né? Eu fiquei imaginando, porque geralmente nas meninas o autismo ele vem de uma forma mais severa. No caso dela, foi um pouco. Nas meninas? É mais Nas meninas vem. Ah, é? Por quê? Que machismo é esse aí? Porém, Né? elas são menos acometidas aí pelo autismo, entendeu? Olha só. Tem menos meninas e muito mais meninos. É verdade. Agora que você está falando isto, eu tô, porque assim eu conheço várias famílias que curiosamente o nosso programa acaba tendo uma interseção com pessoas que ficam amigas em vários cenários da vida e de fato agora que você está falando isso, nos casos dos meninos é mais comum mesmo, né? Engraçado isso, né? Engraçado. Quer dizer que o papai e a mamãe não pode ficar ansioso, né? Também uma terapia para eles é fundamental para que eles iniciem essa jornada, digamos, de forma bem adequada e bem protegidos, vamos chamar assim, emocionalmente. Sim, conforme eu disse a você, não é necessário ansiedade, mas ela vem, não é? E aí tem muitos pais que se preocupam o quê? Com esse diagnóstico. Peraí, meu filho é autista, minha filha é autista. E agora? Não. É aí onde a gente tem que correr, acelerar com as terapias da análise do comportamento aplicada, para a gente estimular essa criança, porque do 0 ano ali até o 5º ano, a neuroplasticidade dessa criança está fantástica. Então, a gente tem que, quanto antes, né, fazer intervenções precoces, estimular com a terapia da análise do comportamento aplicada, passo a passo, onde a gente pega aí vários protocolos que a gente usa em crianças típicas, para a gente pegar essas crianças com o espectro e colocar bem juntinho, assim, sabe? Daquelas crianças típicas que a gente espera esse desenvolvimento, porque é possível. Quanto antes diagnostica, começam as intervenções em aba psicoterapia, mais essa criança desenvolve e chega aqui pertinho dessas outras crianças atípicas, dessas crianças típicas. Sim, ou seja, é o terreno que está fértil ainda para ser cultivado esse desenvolvimento, né? Exatamente. Isso é muito interessante, né? E assim, e o papai e a mamãe não devem se esconder de conviver com a criança, né? Familiarmente falando, né? Porque isso deve ajudar também, né? Ou seja, ficar preso em casa não ajuda em nada, né? Expor a criança ao contato a outras crianças, isso potencializa o aprendizado, Deusa? Você disse tudo. Eu falo para as mães, crianças têm que ir a campo. Coloca a criança. Sim. Não adianta a gente fazer as terapias na mesinha, né, como a gente faz no consultório, esses pais não levar, porque depois que a gente ensina, Roberto, a gente tem que colocar essas crianças para generalizar esse conhecimento. Até porque as outras crianças não têm preconceito nenhum, né? E talvez seja interessante dessa interligação, né? Porque uma outra criança na escola tal não vai falar, ele é autista, ele é assim. A criança entra no jogo sem preconceito e ponto final, né? Somos nós, os adultos, que olhamos com um olhar meio tortinho, assim, isso não vai dar certo, tal. Então, papai e mamãe tem que também entender isso, que expor a criança é um benefício para ela mesma, né? Exatamente. Recebi o diagnóstico e agora? Terapia. Terapia, sim, porque essa sim. criança ela só vai desenvolver se você empurrar no bom sentido. Como assim? Sim. Vamos apresentar a laranja, vamos apresentar a maçã, vamos apresentar o gosto da vida, o sol, as estrelas, a chuva, o guarda-chuva, e por aí vai. Sim. E isso acaba sendo também um aprendizado de vida para o papai e para a mamãe, né? A tua experiência deve ter mostrado talvez transformações, porque você deve pegar
e vai, digamos, acompanhando o crescimento até a adolescência, você vai vendo a evolução dos pais nesse cenário, né? Fala um pouquinho sobre isso, para estimular aqueles que estão iniciando essa convivência. Olha, quando eu já vi várias situações, é claro, mas uma das situações que eu conto até hoje é de acompanhar uma criança que não conseguia fazer o sim, né, e o não. E aí a gente estava fazendo esse treino para que a criança, ela não era verbal, né, era uma criança que não conseguia falar. E depois de meses de terapia, graças à terapia, né, à estimulação ali, eu consegui fazer com que essa criança dissesse sim a um chocolate que estava na minha mão. E o que é mais legal nessa situação toda, sabe, ver a alegria dos pais. O filho não fazia, eu achava que ele não faria nunca. Ele está fazendo. Meu filho não controla os esfíncteres, né? Agora está controlando. Por quê? Treino, consistência, acredite. Com diagnóstico, o que a gente faz? Leva para campo, leva para terapia. O que eu tenho com essa criança? Ela tem autismo. Ok, isso eu já sei. Mas o que eu posso fazer com essa criança? Onde eu posso ajudar ela a chegar? Né? E para a gente, como terapeuta, isso é muito gratificante. Agora, você imagina para um pai e para uma mãe, né? Poder ver o filho falando bom dia, boa tarde, meu nome, minha idade. É fantástico. E, Deusa, e avançando mais um pouquinho no crescimento da pessoa, né, com autismo, e quando chega a adolescência, meninos e meninas, puberdade e hormônios, tal, esta é uma outra fase, requer um outro olhar, digamos assim, na educação, na visão dos pais? Não. Hoje em dia, muito difícil. Se é uma criança bem estimulada, se é uma criança bem acompanhada, com equipe multiprofissional, essa criança ela vai ter muito... a distância vai ser pouquíssima, entendeu? Dependendo, é claro que depende do grau, depende. Mas se você pega uma criança com grau, hoje, com um grau 3... você consegue fazer com que essa criança cresça e atinja ali o grau 2, o grau 1, sei lá, né? Depende. Sim. Eu estou aqui pensando, porque eu achei que a resposta não seria essa, né? O que é gostoso de fazer um programa sem a pauta combinada, no bom sentido, é justamente para a gente buscar interpretar a ansiedade de quem estaria assistindo o programa, e o entrevistador também aprende, né? Isso é muito gostoso. E aí eu me peguei pensando nesse cenário de novas experiências, que, na verdade, o enfrentamento do papai e da mamãe no cenário da adolescência é exatamente o mesmo que a gente tem que enfrentar com os filhos que não têm o autismo. As explicações são as mesmas, né? O fato de ter uma leve diferença entre ser ou não autista não minimiza a responsabilidade de explanações que são fundamentais nessa hora, né, Deusa? Seria isso, né, que você quer dizer? Sim, com a diferença de que essa criança, esse adolescente típico, ele não vai precisar do pai dele, colocando ele nos campos, né? Peraí, você vai se relacionar assim, você vai fazer dessa forma, como na criança, no adolescente com espectro. No adolescente com espectro, a gente vai ter que colocar o quê? A maldade, é assim que funciona, mas não quer dizer que ele não vai saber se comportar. Você precisa mostrar. Mostra, me ensina. Sim. Deusa, bom, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo delicioso. O autismo, ela é uma doença que pode ser desenvolvida após o nascimento, ou seja, a criança não tem o autismo e com 6, 7, 8 anos a doença se manifesta, ou ela é de berço mesmo? Não, ela não se manifesta. Então, assim, não existe ex-autista e não existe eu não sou autista e hoje eu sou. Né? É do neurodesenvolvimento. Ele vem ali, Roberto, bem
na primeira infância, né? Nos primeiros... na verdade, ele já vem com a criança, mas ele só vai se apresentar com desenvolvimento, não é? Sim. É que nos primeiros anos de vida não é tão perceptível assim, então dá a sensação que ele se torna, entre aspas, autista no meio da jornada, mas não é bem verdade. É que a diferença se torna mais gritante porque até então não haviam se apercebido, né, disso, né? Isso. Muito legal. Eu estou vendo muito positivismo nas tuas palavras sobre esse cenário para quem está entrando nessa jornada, que é só mais uma de cuidar de filhos. Eles são tão diferentes entre si que é só mais uma jornada, né? Então, dê sua opinião, seu conselho no encerramento. Tá. A minha opinião e o meu conselho é: percebeu qualquer sinalzinho, né? Converse com seu pediatra, né? Vá atrás das pessoas que possam ali te ajudar, clarear, né? Ter um filho dentro do espectro não é o mais importante. O mais importante é você ajudar essa criança a aprender, incentivar, estimular, buscar os profissionais adequados, né? Porque quando os pais recebem o diagnóstico, eles ficam perdidos e ansiosos, como você trouxe, e aí acaba caindo, às vezes, em alguma clínica com algum profissional que não tem a especialização em abaterapia ou intervenção precoce para as crianças. E, assim, a positividade que eu passo para os pais é a seguinte: o diagnóstico não é tudo, né? O filho continua ali, ele é seu filho, vai desenvolver, é alguém que você vai ter que ir lapidando, né? É alguém que você vai ter que cuidar muito mais, vai ter muito mais prazer em ver o desenvolvimento dele cada dia, né? Nossa, ele aprendeu isso. É uma conquista diária, né? Eu vejo pelas mães, pelos pais que eu atendo as crianças, o quão é gratificante eles fazerem parte desse desenvolvimento. Eu adorei esse bate-papo, espero que você tenha gostado também. Adorei. Eu amei. E a gente volta, quem sabe, lá mais no final do ano para a gente explorar mais um pouquinho esse tema tão importante para a sociedade, tá bom? Muito obrigado. E deixando um abraço fraternal para todos os amigos que estejam enfrentando esse probleminha. E chamo de probleminha porque Deus não vai jogar mais areia na caçamba do que o caminhão do cidadão aguenta, né? Então, o papai e a mamãe certamente estarão preparados para seguir nessa jornada e todos nós somos construtores desse mundo cada vez melhor, com amor, com dedicação, com carinho, que é o objetivo desde o começo do programa Sustentabilidade. Um abraço e até a próxima edição da semana que vem.